É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Aos nossos amigos do caminho, uma ótima tarde, noite, onde você estiver ouvindo, onde você estiver compartilhando conosco. Eu, pelo menos, com uma alegria imensa com esses meus dois amigos aqui. Hoje é dia 23 de fevereiro. Eu chamei eles porque no Dal eu estou com uma dúvida muito grande. O carnaval acabou de passar, e aí eu me perguntei o que é alegria. Meus amigos, isso é o projeto Mogeti Dojo para divulgação do budismo por meio de bate-papos, palestras. E aqui eu estou com esses dois grandes amigos e eu começo perguntando para eles quem são eles. Depois eu pergunto o que é a alegria budista, eu quero ver como eles se viram depois. Maurício. Eu sou o reverendo Maurício Rondaco, monge ordenado pela Ordem Shinshu Otani, de Budismo da Terra Pura, da Escola Jodô Shinshu. Aqui é uma alegria muito grande começar esse projeto, o Mogeti Honganji Dojo, um projeto que nós aqui idealizamos. Está faltando aqui a Thaís Rokai, que também é uma idealizadora disso, mas ela vai estar aqui nos próximos eventos conosco. A ideia é a gente divulgar o budismo para vocês de uma maneira muito coloquial, direta, divertida, sem muita proforma, mas que a gente possa transmitir para vocês o que é o budismo no dia a dia e de uma forma muito direta. Sabe que alegria é uma coisa, é um sentimento complicado, né, que a gente precisa entender. E obrigado, Leandro, o grande professor Leandro de filosofia e outras coisas mais, está aqui com a gente também dividindo esse projeto. Passo a palavra para o meu querido irmão Hernan Sensei. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Namo Amida Butsu, que nós possamos ser iluminados pela luz do Buda Amida nesse momento e que ele coloque nas nossas bocas as palavras que vão fazer sentido, né? Eu sou o reverendo Hernan Nichigyon, eu sou monge ordenado da Ordem Otani, da Escola Kyodo Shinshu, fui ordenado no Japão no ano de 2017, e também sou psicólogo, entre outras cositas más que depois a gente traz. Esse tema de falar sobre a alegria é um tema fundamental dentro do budismo Shin, dentro da nossa ordem, que propõe que nós sejamos capazes de buscar o sentido de nós termos nascido e a alegria de viver. Então, a gente vai falar um pouco a respeito da alegria de viver, onde, como é possível a gente encontrar alegria no meio de toda essa confusão de samsara. Perfeito. Na nome da Boots, muita alegria. Eu estou num momento de alegria de estar com vocês, grandes amigos. Eu acho que muito da alegria e da felicidade é estar com os amigos, com a família. A frase é melhor ser alegre do que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe. O poeta acertou. Mas eu estava me perguntando esses dias a diferença da alegria, da euforia, da felicidade. Eu penso, às vezes, que o que eu gostaria para a minha vida é muito mais uma sensação de contentamento do que a alegria, porque eu não consigo desvincular a minha percepção de alegria. Os históricos também têm muito disso, né? Sêneca também dizia muito sobre isso, que a alegria é muito mais um estado de paz do que um estado emocional. Se estou me explicando da maneira certa. E aí eu pergunto para o Hernan, e aí, a alegria budista? O que é a alegria budista? É muito legal essa pergunta, porque o budismo ele é uma religião que lida com a vida do jeito que ela é. O budismo não mitifica a vida, o budismo não cria ilusões sobre o que é a vida. Então, o budismo ele diz o seguinte: existe uma dor que é inerente ao viver e a gente não tem o que fazer com isso. Então, toda vez que a gente nasce, a gente está exposto a essa dor do viver. A gente pode nascer em um lar ou em uma cidade ou em um país que não consegue prover o mínimo para os seus cidadãos. A gente pode nascer num ambiente de guerra,
um ambiente de vulnerabilidade. A gente pode nascer e adoecer, né? A gente pode sofrer acidentes, nós perderemos as pessoas que nós amamos. Então, quando você olha a vida dentro dessa dinâmica de que viver é lidar com perdas, vive melhor quem melhor consegue lidar com as suas perdas. Então, o budismo nos ensina uma outra coisa interessante. Ele diz que tudo é impermanente. As coisas estão em constante mudança. E não querer que as coisas mudem é um passo que você dá em direção a sofrer. Então, para o budismo, a gente consegue efetivamente encontrar a alegria de viver quando a gente percebe que as coisas ruins, os acontecimentos que a gente taxa como sendo negativos nas nossas vidas, eles não estão lá para me prejudicar. Esses acontecimentos, eles não fazem parte da minha vida porque a vida quer me destruir, porque a vida quer o meu mal. Mas porque ali existe uma energia kármica que está me propondo viver uma esperança, uma experiência. E eu tenho que viver essa experiência com esperança, e não com o negativismo, achando que a vida quer o meu mal, que a vida quer me prejudicar. Então, quando eu entendo que a energia kármica ela está aqui formando os contextos de vida para que eu possa experimentar com esperança a vida, eu possa aprender, eu possa me desenvolver, eu possa romper com essa energia, eu começo a ter gratidão, ao invés de reclamar que eu posso estar passando um momento de infortúnio na vida. Eu começo a agradecer, mesmo nos momentos mais complicados, nos momentos mais difíceis, eu sei que ali há a verdade da vida acontecendo. E eu posso estar aprendendo, né? E me desenvolvendo como pessoa, e eliminando aquela energia kármica até o ponto em que isso não seja mais possível, até o ponto em que uma outra energia, outro poder precise tirar desse contexto das energias kármicas que formam o samsara. Eu agora vou compartilhar o que eu acho que o Sensei acabou de falar. Está no livro 2 de Marco Aurélio, Meditações, um dos 5 grandes imperadores romanos. Ele diz o seguinte: vês quão poucas são as coisas às quais, se um homem se apoderar, ele é capaz de viver uma vida que flui em silêncio. E é como a existência dos deuses, pois os deuses, por sua vez, nada mais exigirão daquele que observa essas coisas. Quão poucas coisas o homem pode se apoderar? Maurício Sensei, dá para se apoderar da felicidade, da alegria? Então, Lê, eu acho que Marco Antônio tinha Marco Aurélio, do Marco Antônio. Marco Antônio era era o da Cleópatra. Mas eu acho que ele fala uma coisa muito interessante. Todos nós ficamos buscando a grande pergunta que vem para nós, monges, sempre: como eu aplico o budismo no dia a dia? Porque todo mundo quer uma fórmula imediata para aplicar o budismo e tudo vai ser a solução dos seus problemas, né? E também muitos vêm que falam assim: eu quero encontrar o meu equilíbrio, eu quero encontrar um equilíbrio. Na verdade, ninguém quer encontrar equilíbrio nenhum. As pessoas querem ser alegres, felizes, não quer encontrar equilíbrio, porque ninguém quer sofrer. Um equilíbrio é você ter a mesma dose de sofrimento e a mesma dose de não sofrimento, a mesma dose de regozijo na sua vida. Não é ter um lado, porque se você só tem um lado, não é equilíbrio. Então, assim, se você só tem coisa ruim, não é um equilíbrio. Se você só tem coisa boa, também não é um equilíbrio, né? Então, e também as pessoas confundem o que é alegria e o que é felicidade. Então, nós podemos ser felizes com momentos de alegria e momentos de tristeza. Por quê? Alinhando com o que Hernan Sensei falou, tudo é uma questão de você interpretar o seu momento, interpretar o que você está vivendo, entender de onde vêm as causas daquilo que você está vivendo, né? E como é que você faz isso? Quanto mais, aí pegando Marco Aurélio, quanto mais você tem
um gradiente de coisas na sua vida, são mais variáveis que você tem que lidar para fazer com que você gere alegria ou não, ou que você seja feliz ou não. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma tendência sempre de ampliar as coisas da nossa vida, ampliar, de tal maneira que a gente não consegue mais ter gestão de tudo na nossa vida. A gente quer ter 1 milhão de amigos, parafraseando o nosso querido Roberto Carlos, né? A gente quer ter um emprego amplo, a gente quer se relacionar com um monte de pessoas, a gente quer ter várias atividades e a gente não consegue gerenciar tudo isso. Então, talvez a alegria passe pela ideia do essencialismo, que eu sempre defendo, que é o que é necessário para você viver. Quantos amigos são necessários para você viver? Quanto é a quantidade de dinheiro necessária para você viver? Qual é o nível de relacionamento com a sua família que você precisa para conseguir viver? Tudo isso são pontos essenciais. Quantos esportes você precisa fazer? Quantas vezes na semana você precisa sair? E aí por diante. O que é realmente essencial para você ser feliz? Ou o que é realmente essencial para você ser alegre ou ter alegria? A ponto de que você não possa ou não precise sofrer a hora que você não tem essas variáveis totalmente compreendidas. Será que eu preciso de 500 amigos ou eu preciso de 2 que realmente sejam seus amigos? Será que eu preciso me relacionar com todos os meus irmãos, meus primos, pais e aí o que for para ser feliz e isso me traz sofrimento porque eu tenho um pai narcisista, porque eu tenho primos invejosos e isso me traz um monte de distúrbio na minha vida? Ou é melhor que eu me relacione com um primo de uma maneira mais profunda? Então, eu acho que nós, quando vamos buscar essa alegria que você menciona, nós vamos buscar sempre alegria em coisas efêmeras. Carnaval, você citou o carnaval. O carnaval, eu acho que, embora eu não goste de Freud, eu não acho que ele não fala coisa com coisa, mas ele fala uma coisa do pacto social que eu acho interessante, que é muito aplicável no carnaval. Ou seja, no carnaval todos usam máscaras para projetar uma alegria durante 4 dias que é totalmente efêmera. Ou seja, no carnaval nós projetamos quem nós queremos realmente ser, travestidos de uma imagem que nós nos vemos, né? Para tentar obter, num período de tempo que nós rogamos que dure para o resto do ano, uma alegria temporária. Né? Então, eu acho que o carnaval, quando você coloca o carnaval e a gente olha esse negócio de máscaras, tem muito a ver, você sabe que eu estou estudando o Yogacara e tal, tem muito a ver com isso, ou seja, a gente vê um objeto e a gente julga esse objeto de acordo com a nossa consciência e a nossa experiência que foi acumulada durante todos esses anos. Então, para tudo que a gente vê na vida, a gente traz essas marcas kármicas de tudo que aconteceu conosco para aquele momento e julga o objeto. Então, para nós, ser alegre é dançar na avenida, ser alegre é ir para os bares, ser alegre é beijar todo mundo, ser alegre é ficar bêbado 4 vezes por semana e 4 dias seguidos e acordar no dia e vai, continua e de repente chega a quarta-feira de cinzas e voltamos à realidade como ela realmente é. E aí entramos na efemeridade que a Hernan Sensei falou. Então, assim, existe uma diferença de estar alegre e ser alegre. Mas não existe uma diferença em ser feliz e estar feliz. A gente nunca está feliz, a gente é feliz. Mas nós podemos estar alegres ou não estarmos alegres. Eu achei fantástico a sua colocação e a do Sensei Renan. Quando a gente esquece, eu já vou partir para pedir as dicas para vocês de como ser alegre e como ser feliz, mas eu já vou deixar a minha aqui porque eu fiquei inspirado literalmente com o que eu ouvi de vocês. Para mim, um dos maiores instrumentos para trazer felicidade para a vida do ser humano é a reflexão e a meditação. Meditar em cima do que o Sensei Maurício disse, da impermanência, que é um dos ensinamentos básicos de Buda, é fundamental para encontrar o que, na minha concepção, a felicidade e a paz são indissociáveis, e lembrar sempre uma outra dica que o
está aproveitando o que o Hernan Sensei falou. E eu adoro a concepção do Namo Amida Butsu como uma expressão de gratidão, de olhar para os ensinamentos búdicos como uma expressão de gratidão. Eu acho que se eu fosse dar alguma dica, seria: reflita sobre a impermanência e seja grato, mesmo pela fugacidade do momento. Hernan Sensei, uma dica rápida para quem quer ser alegre, para quem quer encontrar felicidade. Você me fez lembrar duas coisas aqui. Primeiro que eu participei do carnaval esse ano. E foi uma experiência absolutamente fenomenal. Saí pela escola Águia de Ouro e eu nunca tinha tido a experiência de sair numa escola de samba, ouvir a bateria, ensaiar com o pessoal, vestir aquela fantasia, e eu achei algo absolutamente sublime. Eu acho que eu desfiz talvez preconceitos que eu tivesse com relação a isso, e realmente há uma logística de Disney por detrás do carnaval, né? Tem uma indústria, né? Tem desejos, né? Tem empresas, ou seja, o carnaval é um negócio absolutamente gigante, e fazer parte do carnaval foi alguma coisa assim que me trouxe uma alegria grande, né? Eu realmente eu pude desfrutar daquele momento com um sentimento muito gostoso dentro de mim. Mas eu queria aqui trazer uma lembrança. Sabe quando a gente ia para a escola? Não quando a gente fazia faculdade, assim, mas quando a gente era, sabe, jovem, criança, e de repente a gente tinha uma prova que o professor, a professora fazia que era muito difícil. Será que a professora queria prejudicar a gente? Será que a professora queria o nosso mal? Será que ela era, ou o professor era um sádico que queria que eu repetisse de ano? Ou ele estava ali me testando? Ele estava ali fazendo com que tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estudei, eu pudesse usar naquele momento para resolver aqueles problemas, usar minha memória, usar minha inteligência, a minha sagacidade, para que eu pudesse superar aquele desafio. E isso me lembra muito a epifania da escritora francesa Anna Ernaux, quando ela diz: eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo como eu sou. Então, quando eu olho para as provas que eu fazia, e às vezes eu ficava com medo, eu estudava, eu me dedicava horas e horas e horas para aquela prova, porque eu sabia que um professor era um pouco mais exigente do que o outro, e iriam perguntas que iam demandar, né? Eu me preparava, eu estudava, eu me dedicava, eu me comprometia, e a gente não faz isso com a vida. A gente sabe que a vida vai trazer provas difíceis para a gente. A gente vai ter momentos muito legais, a gente vai ter um momento de desfrutar, a gente vai ter um momento de curtir, isso também faz parte da vida. Mas a gente vai ter também os momentos desafiadores. E a vida não vai ser só alegria, a vida não vai ser só curtir. A vida vai ter aquele momento em que eu vou ser desafiado. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou estar preparado para esse momento? Ou eu vou viver no mundo de Nárnia, achando que nada de mal vai acontecer, que eu não vou perder as pessoas, que eu não vou adoecer, que eu não vou sofrer acidente, eu vou ficar ali no meu mundinho de Alice? Ou eu vou encarar a vida do jeito que ela é, e eu vou saber que a vida não está querendo o meu mal, ela não quer me destruir, ela não quer me ver de joelhos, ela quer que eu supere, que eu aprenda, que eu seja humilde, que eu me desenvolva como ser humano. Eu acho que aí começa o caminho que vai nos levar à alegria de viver. Sensei Maurício. Rapidamente, o que eu podia dizer aqui é o seguinte: a gente sempre entender que no momento feliz, o próximo ele é triste, e a gente tem que se preparar para isso. Então, assim, que se cada momento a gente está lá nos regozijando da nossa situação feliz, a gente tem que entender, só perguntar para nós mesmos, quando vai vir o problema? Quando vai vir a parte ruim? Porque ela vai vir logo em seguida. E vice-versa, quando você está lá no fundo do poço, você precisa entender o seguinte: já que você está no fundo do poço, o seu karma foi manifestado. E uma vez manifestado, ele não manifesta duas vezes. Então, o karma manifesta uma vez só. Então, você sabe que o próximo momento
é um momento positivo. Então a gente precisa ter isso em mente. Regozije-se, mas saiba que vem algo por aí que não vai ser tão bom depois. E vice-versa. Na hora que a gente está lá no fundo do poço, a gente sabe que alguma coisa boa pode vir logo em seguida. Essa é uma dica prática. Caraca, mestre. Eu tenho que te falar que me veio uma frase na cabeça muito pesada para a gente encerrar. Os encontros fazem a vida significativa e as despedidas fazem a vida profunda. Agradeço o encontro com vocês. Isso é só o começo do nosso grande projeto do Bugatti Dojo, para que a gente possa conversar mais sobre o Dharma. Muito gostoso. Eu compartilho essa alegria e quero renovar essa alegria, porque eu sei que vai vir, né, Sensei? Vai vir algum problema logo em seguida, mas eu quero renovar. De novo, e a gente vai fazer de novo, de novo, de novo. Muito obrigado. Uma alegria estar com vocês. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo Amida. Namo. Tchau, gente. Tchau. Valeu.